A gente vai chamar Vitor e Rayane. A gente fica aqui. Não, a gente fica aqui. Bateu quase na vaquinha também. Bom, a gente chamou vocês, acho que é mais até por conta do Vitor do que da Rayane. Pelo que o Vitor tem verbalizado sobre a minha pessoa aqui dentro, que eu não tenho gostado nada disso. Eu nunca verbalizei essas palavras para você, apesar de você ter me dado motivo para eu te chamar de moleque ou de qualquer outra coisa. E eu já te chamei de marionete aqui porque você mesmo se considerou marionete, você falou isso. Eu vou falar e você termina depois. E o que eu acho disso tudo é que eu te dei a oportunidade de você falar comigo quando você errou com a gente. E eu não acho que eu fui moleque com você, pelo contrário, eu aceitei as suas desculpas. Eu te aconselhei, inclusive, a nunca mais fazer isso. Depois, no ao vivo, que eu me posicionei perante a essa situação que eu achei uma das mais ridículas que aconteceram aqui dentro da casa. Eu achava que eu tinha que me posicionar para a família da Natália. Um dia minha filha vai assistir isso também, então, para ela sentir orgulho do pai dela, eu precisava me posicionar sobre esse caso. E minutos depois que acabou aquele ao vivo, eu te chamei para conversar, porque eu tenho uma consideração por você. E falei contigo na maior sinceridade do mundo. Pô, Vitor, você entendeu ali o meu posicionamento e tal. Você se mostrou, né, que você tinha entendido e tudo mais. E aí depois, semana passada, você virou pra gente e falou que, na verdade... Guardou. Ele guardou o real sentimento para expor no momento devido. No quebra-power. Eu não tenho essa frieza de guardar uma coisa... Se você tem abertura com a pessoa, né? Exatamente. Mas não foi E uma situação também que me incomoda aqui dentro, que você acaba praticando, esse lance do marionete, que eu acabei até te chamando de marionete. Realmente você age de uma forma duvidosa. Porque você me falou isso, nós somos a marionete do público, dependendo de quem voltar, eu vou me posicionar de tal forma. E parando pra analisar, realmente calhou de você se aproximar com Carol e Radamés, depois que eles voltaram da DR. Dri e Domini, vocês não comiam nem o bolo que a Adriana fazia. Agora vocês já sentaram pra comer o churrasco, vocês não comeram da última vez que a gente fez churrasco. Vocês fizeram a comida de vocês pra vocês comerem separado. Vocês recusavam qualquer comida saída dali da Adriana e Domini. Quando a gente perguntou pra você se você aceitava o bolo, você falou pra gente, depende de quem fez o bolo. Né? Dependendo de quem for, eu não vou comer. A gente falou que foi a gente que fez, tá? Você acabou não comendo o bolo. Enfim, no dia do churrasco a mesma coisa, você acabou fazendo comida para casa, para não comer o churrasco. A gente entendeu dessa forma. E aí agora, hoje, por exemplo, você vai ter churrasco, vai ter churrasco. Eu não consigo entender essa calhou, oscilação. Realmente foi uma coincidência deles terem voltado já de 2 DRs, isso. Só que você mesmo se denominou que faria esse tipo de comportamento, marionete do público, dependendo de quem voltasse. Então a gente realmente juntou os fatos e... É isso mesmo, e a gente não concorda. E uma outra situação também que me deixou um pouco em dúvida da tua personalidade aqui dentro do jogo, eu acho que para você, e para você também, quem são os melhores amigos de vocês aqui dentro do jogo, me corrija se eu estiver errado, são Cadu e Cris. E na última DR agora, que vocês foram lá para baixo, o Felipe perguntou, né, se tem alguém que se aproxima pelas esferas do poder, por interesse. Você acabou deixando claro que você achou que Cadu e Cris se aproximaram da gente porque a gente estava com as esferas. E eles são seus melhores amigos. E provavelmente você falou isso por trás deles. Eu não tenho certeza, não posso afirmar. Mas provavelmente deve ter tido algum comentário por trás de Cadu e Cris sobre isso. Ou se não teve esse comentário, você achou isso de alguma forma. E isso me deixa um pouco receoso com a sua personalidade aqui dentro do jogo. Posso falar? Nossa, são tantas coisas, não sei nem por onde começar. Vamos por partes. Primeiro, sobre você ter manifestado para os seus pais, a gente já conversou sobre isso. Achei que você foi um pouco oportunista de usar aquilo no ao vivo, onde a gente já tinha conversado. Então, da mesma forma que você usou ao vivo, usei a dinâmica, então acho que chumbo trocado não dói. Então, foi por esse motivo. O segundo ponto da Cris, que você comentou, a gente até conversou sobre hoje. E, de fato, achei mesmo. E se você fosse meu amigo, também ia falar na cara, como nunca tive problema em falar. Porque teve muitos dias para falar e ela falou no dia da esfera, me fez entender
que poderia ter sido isso. E hoje a gente foi conversado e foi tudo limpo e, na sobre verdade, isso. já foi conversado no próprio dia, Sim. lá no ao vivo, e ficou esclarecido tudo bem. É uma opinião. Sobre a comida, a gente notou assim que todo mundo está comendo o que todo mundo está fazendo. Então eu achei que eu podia isentar essa parte de não comer mais, já que só tem 6 casais aqui, fica mais fácil para todo mundo Tanto e todo que mundo come teve, toda a comida. isso teve, vou só abrir um parênteses, Sabe. isso teve uma questão desde o início, que uma vez a gente voltando do DEP, a gente viu Thalira, Rada e Silvia. A galera tinha feito um jantar imenso lá dentro e eles estavam comendo pão com um patezinho, eu acho que eles fizeram. Aquilo me chamou muita atenção, não gostei daquilo. Chamei todo mundo na época ali na cozinha para conversar, falando que não concordava com aquilo. Aí eles vieram, enfim, tudo se acertou, todo mundo voltou a se comer. Mas aí depois de um certo momento, vou falar o porquê que teve uma oportunidade que a gente não quis, que foi do churrasco. Foi uma oportunidade. Porque foi trago aqui, até num quebra-power, sobre, eu fiz a comida e tal, não sei o quê, por amor e tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, quando a gente faz com a mão direita, a esquerda, ela não tem que contar. Nossa opinião. Por conta disso, a gente falou, vamos ficar na nossa, então. Porque a partir do momento que faz para todo mundo, é para todo mundo. Se é algo a se pontar, não, a gente vai ficar na nossa. Foi só por isso. Mas, depois de tudo isso, a gente tendo um conhecimento ali e tal, a Silvia chegou até fazer depois um almoço ali, um banquete assim e tal, colocou a comida ali na mesa. Eu e o Vitor, a gente conversou e falou, cara, isso não é legal, isso não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. A gente chamou a Silvia para conversar, pontuar que a gente não concordava com aquilo. E por ela ter mais a proximidade com a Adriana, falei, cara, vai lá e troca uma ideia com a Adriana. No dia, eu vi que ela não tinha trocado. No segundo dia, eu cheguei para a Adriana e falei, Adriana, a Silvia conversou com você sobre a comida e tal? Ela falou, não, conversou. Eu falei, então tá. Então, você concorda? Concordo. Beleza, passou, foi esclarecido. Foi uma oportunidade por uma situação que a gente não concordou. Enfim, se a gente Então, aí, certo... desde esse dia, a gente passou, todo mundo comeu de todo mundo. E sobre a minha situação ter sido a mais grave daqui da casa, se a gente colocar na balança, a gente sabe que não foi o mais grave Pelo da menos casa. comigo foi. Você pode se sentir, mas Com se a gente certeza. pegar aqui por uma unanimidade, exceto vocês, não foi o mais grave. Pra mim, com a minha E pessoa, tá foi. tudo bem, vou respeitar a sua opinião. Tá tudo certo. uma E coisa já que me pediu deixou- desculpa. Já. E uma coisa que me deixou chateado também Já tá. é que o início do teu discurso do quebra-pau passado foi que a gente vai jogar bola lá fora junto, E me vai- chamou de sim, esbuga, sim. que é um apelido Sim. carinhoso que não tenho Só não nada tô chamando contra mais porque eu não isso. tô sentindo a liberdade. Sim, porque realmente eu tô sentido e não tô te A dando gente essa já liberdade. percebeu e a Sim. gente respeita. E Terminou o discurso. terminou o discurso você me chamando de moleque, Sim, não. prepotente, arrogante, aí eu não consigo entender Por se conta você do que realmente... foi dito. Você Então, realmente Quer ser quer ser meu amigo ou amigo, você você acha se me que tudo considera bem? um amigo ou se você me considera um moleque, Então, um vou prepotente, te um arrogante? contar. Eu te considero um amigo, sim. Gosto de você muito e da Nath. Gosto de verdade, não é mentira, não. Não tô aqui pra mentir. Mas eu a gente gosto vai de se verdade. defender também Mas teve de algumas coisas atitudes ditas. que eu achei moleque, por exemplo, do Uni do Unité. Eu achei que foi Não, uma mas atitude- não é nem Peraí, disso, foi do que aconteceu no Antes, quebra-pau. Foi pela maneira que você voltou, e do seu comportamento. De como foi falado de como as foi coisas falado ali. as coisas. Então eu achei. Você achou eu, moleque, quando eu apontei Cadu e Cris aqui, que são seus melhores amigos? Apontou Não, de quê? Eu não você teve lembro. a sua- Quebra Power. Mas você Porque pode- eles me me lembra- decepcionaram. Me Teve a lembra sua de qual foi a justificativa. atitude. Não Você foi achou moleque. prepotente? Não. Mas Nesse qual mundo eu- foi, peraí, qual foi o posicionamento? O Porque meu pra mim poder posicionamento foi que eu não lembrar. chamei eles de mau caráter, eu estava decepcionado com a atitude dele, eu abri meu Qual coração pra foi a ele. atitude? Só me Não, lembra aí. beleza, isso também não... se Não, você é porque lembra, tudo não é bem, só eu porque é achava pra que você poder lembrava. associar. Eu não, Mas não quando você, lembro. fui por moleque, eu exemplo, não fui você chamou arrogante, eu não fui ele de prepotente. planta. É a minha opinião sobre o jogo. Sim. Então, aí tudo bem. Mas foram muitos posicionamentos que faz acho que umas 2 semaninhas isso que eu mencionei naquele ponto. Mas sobre o agora, se falar sobre posicionamento de moleque, por exemplo, Uni do Unité, no meu consentimento, eu acho uma atitude de moleque. Por quê? Porque todos nós aqui temos Mas um você me sonho. chamou de moleque antes disso. Mas porque teve atitude Não, antes e Vitor. manteve. O que foi chamado Mas antes? eu Peraí que eu vou te não tenho- lembrar. eu não tenho- Você Vamos também lembrar. é. Você sempre ri da minha cara Vamos quando eu tô lembrar. sendo apontado no Quando quebra-pau. você- E isso, ó. Sei, É antes verdade. de Ó. ter qualquer intriga aqui, você Vamos ficava só rindo com a com a gente. gente. Não, Pera, Carol eu e vou te Ranete, lembrar, quando porque você não tá apontaram a lembrando do gente, que foi. você ficou rindo da nossa cara. Eu vi. Do quê? E não só no Você quebra-pau. não, ele Há muito ficava tempo, rindo você junto. não, mas você. Com certeza, Você não era fica de você. rindo. Isso já deixava a gente em alerta. A gente sempre ficou em alerta Ó, em eu vou vários falar, quebra-pau. vou Mas falar, de não você, quero não, defender tá, nada você não, ri. mas eu vou dar Não um é. exemplo. Teve uma vez que tava a Adriana com o Domino, não lembro quem é que tava,
E o Vitor tava rindo de uma coisa, eu virei para ele na hora e falei, Vida, não ri, porque as pessoas vão achar que você estão rindo de quem está sendo apontado. Até comentei isso com ele no momento aqui, que ele estava rindo de uma outra situação, até comentei. Então, isso eu não sei, não lembro, não tem, mas aí o público está esclarecer, sabendo. deixar claro também. Então... Mas, Eike, eu falei esbuga. Mas pode falar, não tem problema. O que eu percebi no nosso último quebra-pau, quando eu chamei vocês, a gente chamou vocês, não foi para virar o que virou. Foi para esclarecer, foi tipo assim, vamos lavar roupa suja? Entendeu? E foi para esclarecer porque eu achei que tinha sido palavras jogadas de um jeito inverso, meio que para prejudicar. Tanto que eu falei isso para você aqui. E a forma como foi dita, ou então você ter falado, mas tem mudança de grupo, eu falei, não, mudança não é mudança, porque para ser mudança você tinha que ter feito parte de algum grupo para você mudar. Foram algumas coisas ditas, e da forma como foi dita, e a gente foi se alterando, toda ação vai ter uma reação. Então, assim, devido a tudo que aconteceu ali, teve a reação do Vitor. E o Vitor é assim mesmo, o Vitor que ele tiver para falar... Porque ele começou o discurso falando que a gente tinha uma amizade, do nada ele me chamou de prepotente, de arrogante, de mas eu moleque. posso falar, a amizade... Eu nunca fiz isso com ele. A amizade, temos amizade, mas se precisar puxar uma atenção, ou se você... Não, isso tudo bem. Aí eu tô falando até do Vitor, sabe? Tipo assim, ele tem um amigo que é o Abegar, cara, que quem olha de fora acha que eles estão quebrando o pau. E eles estão sendo sinceros um com o outro e passou aquilo ali, tá tudo bem. Esse também é o jeito do Vitor. O Vitor, ele é ação, reação. A ação que você teve fez ele agir daquela forma pelas palavras ditas naquele momento. Só foram verdades. Mas foi sobre as suas verdades e sobre a nossa verdade. E existe a verdade verdadeira que o público sabe, sabe? O público sabe porque está gravado.